E aí pessoal, tudo de boa? Kaigen falando aqui, galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom galera, né, como vocês querem me chamar, Kai Games, né, The Lord Games, vocês que sabem. Bom, galera, então, hoje era para sair um KGD, né, ou NGD, já que a gente está no The Lord Games, né, enfim, sobre o PEP, né, eu ia dar uma lista de PEP para vocês explicar um pouco do deck Taos, mas a Konami me surpreendeu e lançou uma lista de emergência. Eu não esperava essa lista de emergência. Eu acreditaria que ela ia rolar e eu vou explicar os motivos, mas enfim, né, já que rolou, aqui está, galera, o link oficial no site da Konami. Esse aqui está no Yu-Gi-Oh! BR, no site da Konami BR, está traduzida a mensagem. O nome do deck é Performage Performapal. Aqui tá Camaratistas Camaramágicos. Bizarrice, né? Bom, deixa eu tirar o tempo do Camtasia aqui da tela. Vamos lá então, vou ler para vocês. Ajuste na lista de cards banidos limitados e primeira errata. Esta é uma notícia importante a respeito da lista de cartas banidas e limitadas em torneios de alto nível. Estamos constantemente monitorando os decks e cards usados em eventos sancionados de todos os níveis, desde os Yu-Gi-Oh! Championship Series até os torneios locais. Alguns cards e decks acabam sobressaindo-se quando comparados aos demais, o que não é nenhum problema, mas precisamos garantir que esses decks não tornem-se tão poderosos ao ponto de ofuscar os outros, porque vocês, os duelistas, sempre demonstram suas preferências pela ampla variedade de decks revelados durante os torneios. Ultimamente, muitos duelistas têm comentado sobre o aumento exagerado do poder dos decks de Performage e Performapal. E embora esperássemos que este deck de fato fosse muito forte, ou até mesmo mais forte, notamos que ele estava literalmente destruindo alguns outros decks competitivos do momento, e por isso precisamos tomar medidas para equilibrar um pouco as coisas. Mas, ao mesmo tempo, nós não queremos ser tão radicais e aplicar esta mudança na lista de cards banidos e limitados, até porque ela não é voltada apenas para torneio de alto nível, mas também para os duelistas que se divertem casualmente com amigos na escola ou onde quer que seja. Então, o que vamos fazer é implementar uma nova ideia chamada lista de ajuste, né, ou uma lista de emergência para os índices. A lista de ajuste servirá para aplicarmos algumas restrições adicionais em determinados cards, mas apenas para alguns eventos sancionados. A lista de ajuste entrará em vigor no dia 8 de fevereiro de 2016, ou seja, segunda-feira, e será utilizada em todos os torneios realizados em evento, ou seja, Yu-Gi-Oh! Championship Series, né, que é o famoso YTRON iOS, né, digamos assim. As qualificatórias regionais, que são os regionais, as qualificatórias do DS e Invitationals. Isso aqui acho que não tinha tradução, né? Enfim, então praticamente todo o torneio de Yu-Gi-Oh! Né? As lojas de torneios oficiais, no caso do El Shop, são livres para usar a lista de seus ajustes em torneios locais, se assim desejarem. Confirme que o responsável em sua OTS preferir. Tá traduzido errado esse pouquinho, mas enfim. O dono da loja que vai decidir se ele vai ou não aplicar a lista de ajuste. Eu nem vou falar a tradução, né? Porque, pelo amor de Deus, Performage, Performapal. A tradução é cara mágico, cavaleiro, camaratista. Não vale nem comentar. Isso aí eu vou comentar quando falar da lista. A lista de cartas banidas limitadas provavelmente será atualizada antes de 1 ou 2 meses de forma habitual. Acredito eu, galera, que a lista de banida mesmo sairá no dia 1º... Não, mentira. No dia 3 de março. Tá? Eu acredito que ela vai vir antes do Chive, né? O Chive chega dia 6 de maio para poder parar alguns decks, né? Não, mas eu acredito que dependendo vai ter necessidade só de fazer alguma coisinha ali, outra coisinha aqui, né? Só para encher linguiça mesmo, liberar algumas cartinhas, não sei. Mas enfim. E aí continuando aqui, alguns de vocês vão se perguntar, será que é assim que será? A partir de agora nós sempre teremos uma lista de ajustes durante a vigência da lista de cards banidos limitados? E a resposta é, provavelmente não, este é um caso extremo, mas vamos observar como as coisas irão funcionar desta forma. Por isso, se você vai participar de um evento iOS, nos passe seu feedback a respeito dessa nova ideia. O Pêndulo Magista, o Pêndulo Wizard, né, Performapal Pêndulo Wizard, que eu não coloquei ele aqui, ele recebeu uma errata, mas é só para consertar uma regra da carta e ele continua apelão. Bom, galera, qual que foi a lista então? A Konami baniu o Damage Juggle, ela baniu o Pushfire, ela limitou o Monkey Board, ela limitou o Joker, ela limitou o Dragon Slayer e ela baniu o Ptolemaeus.
De cara aqui, galera, na minha opinião, a Konami já devia ter banido a Very Eyes. Porque é aquela coisa, ela é uma carta que vai ficar aí pra sempre. Até a Konami decidir mexer nela, que já vai chegar um dia que ela vai ter que mexer na Very Eyes. Porque enquanto existir o pêndulo não vai acabar, né? Enquanto existir o pêndulo, a Very Eyes é uma carta que vai sair muito cara, né? Pelo fato dela explodir as pêndulos e aplicar um monte de efeito, né? Bom, é o seguinte, galera, eu vou comentar a respeito, né, da lista e minhas opiniões. Vamos lá. Galera, por que teve a banlista de emergência? Vocês me perguntam. Galera, a lista de emergência ela é lançada quando o Yu-Gi-Oh! Está desequilibrado. E você vai me falar agora, Caio, dependendo de como você olhe o Yu-Gi-Oh! Competitivo, né? Mesmo no DN, galera, mesmo no DN que não é Yu-Gi-Oh! Competitivo, é Yu-Gi-Oh! Por diversão, eu vejo muitas pessoas, na verdade, eu vejo uma opinião de 50%, 50%. Muitas pessoas reclamam do Pepe e muitas pessoas gostam do Pepe. Mas qual que é o problema, galera? O problema é que o Pepe, ele é um deck que estava muito à frente dos outros decks. Quais são os outros metas? Eu vou colocar aqui na tela para vocês aqui, ó. Quais são os outros decks meta, galera? Cosmo, vou no site aqui para vocês. Cosmo, Monarch, vou pôr o Aether porque ele é mais fodão. Mermil, vamos pôr o Pricing. Galera, me desculpe, meu microfone está desligando sozinho. Voltamos aqui, vamos continuar com o meta. Então, Pricing. Eu ainda considero o Burn Abyss meta, tá? Então, eu também vou pôr ele aqui. Vamos colocar o Seer para representar. Eu acredito, e o Pepe já está aqui, então eu acredito que o meta seja esses 4 decks. Eu acho que eu não esqueci nenhum. Vamos lá, galera, então. Qual que é o problema do Pepe em relação aos 4 do meta, né? 3 porque quem considera BA 4, quem considera BA 3. O Pepe, ele é muito melhor. Ele é muito melhor que Cosmo, ele é muito melhor que Monarch, ele é muito melhor que Mermil e ele é muito melhor que Seer. Galera, eu não tô de brincadeira. O Pepe é o melhor deck disparado, não tem discussão. E o problema do Pepe ser o melhor deck é que os outros decks ficam para trás. A Konami não consegue vender os outros decks praticamente, né? E olha aqui, galera, eu não sei se vocês viram, mas desde essa lista de emergência, a Konami já aumentou o preço do Dark Destroyer. Estão cobrando $200 no Dark Destroyer. Puta que pariu. Vocês estão vendo aqui, ó. O máximo aqui, ó, R$199,99. A Konami não perdeu tempo e já aumentou o preço do Dark Destroyer, né? Que ela viu que... na verdade, eu acho que a Konami acha que se o Pepe sair, o Cosmo se sobressai. Porque... Mas, galera, é aquela coisa. O Cosmo, ele não é muito melhor que o Monarch. Ele não é muito melhor que o Mermil. E ele não é muito melhor que o Banabiz. Mas o Pepe é muito melhor que esses 4 decks. Então, o Pepe... Ele é um deck que se sobressai em cima do meta todo. É igual a Konami falou no texto dela. Ele tá deixando os outros meta para trás. E qual que é o problema? Caio, mas isso não tem problema, galera. Isso tem problema sim. Porque o Pepe é um deck tão forte, tão melhor, que ele deixa os outros decks para trás. A Konami não vende bem, né? Digamos assim. E vai chegar novas cartas aí. Red Raptor, sei lá, essas porra toda aí. E a Konami não vai conseguir vender as cartas com o Pepe aí. Galera, o Pepe é um deck muito forte. Ele é disparado, o melhor deck do meta. E qual que é o problema? Um dos problemas, eu já expliquei um dos problemas, galera. O pior problema é a mirror match do Pepe ser terrível. Uma coisa, muitos jogadores viram pra mim e falam que Pepe é o deck mais divertido do formato, por você ter variedades de summon. Tu tem X-Bronze, 5 pêndulo, não sei o que e tal. Eu não acredito nisso. Quer dizer, eu acredito. Eu acho o Pepe um deck divertido de se usar, mas ele é um deck terrível na minha... Galera, a mirror match de Pepe é terrível. E aí você entra num dilema complicado. Porque ou você joga a mirror match de Pepe chorando. Ou seja, quem ganhar no dado praticamente garante o game 1, digamos assim. Porque a mirror match do Pepe é decidido no dado. Ou quem tiver a Very Eyes e ela funcionar, tá feito, né? Ou seja, então, basicamente, eu vou explicar mais. Mas continuando aqui, eu tô deixando o tempo na tela aqui, galera, porque o meu microfone, ele tá desligando sozinho, eu tenho que perceber quando ele desligar. Então, vou deixar o tempo aqui na tela, espero que vocês não se importem. Bom, e aí, galera, é o seguinte, como é que é a mirror match do Pepe é terrível, porque, ó, quem começar, vai começar com Infinity, Reflexa, e aí o seu oponente, no caso do Game 2, ele vai ter que fazer alguma coisa, e dependendo de como é que ele jogar, você ganha. Porque se você abrir com Infinity e Reflexa, dependendo da mão do cara, ele não consegue tirar. E ele tem que lidar com o problema do Infinity, que é uma carta ridícula, e a Reflexa, né, que ela manda uma Trap, e aí você manda um Botolis, destrói a pêndulo do cara inteiro, anyway. E tem o grande problema que é a Very Eyes. A Very Eyes, na minha opinião, ela destrói a mirror match. E a mirror match do Pepe ela já é ruim e ela piora com a existência da Very Eyes. Eu não sei porque a Konami não baniu ela ainda.
Eu espero que a Konami bane a Very Eyes antes de chegar outro deck pêndulo ridículo. Porque é o seguinte, galera, a mecânica pêndulo, ela é muito forte. Ela é muito forte, os bichos vão pro extra, vão invocando de novo e tal. Só que ela tem que ser uma mecânica cara, né? Você tem que ter, entendeu? E o Joker, o Monkey Board, era praticamente uma pêndulo feita, né? O Monkey Board que busca não sei o que invoca bicho, que não sei o que. O Luster também é praticamente uma carta que faz com que a mecânica pêndulo ela seja barata, entendeu? E isso é um problema, cara, porque pêndulo é uma mecânica muito forte, ela tem que ser cara, cara. Não pode ser assim. Ah, porque o Joker busca não sei o que e tal. A Konami acordou, galera. Eu fiquei feliz com essa banlista. Muitos amigos meus já vieram falar: ah, Kai, caralho, a Konami me fudeu, porque, né? O Pepe é o deck mais divertido do formato. Sem Pepe não tenho o que jogar e tal. Bom, se você acha o Pepe divertido, paciência, né? O Pepe é divertido entre aspas, galera. A mirromete dele é terrível, 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 terrível. Ela é praticamente decidido no dado. Inclusive, o campeão do último iOS diz numa das declarações dele que ele venceu, ele falou assim: ah, eu joguei de Pepe e eu tava torcendo para eu ganhar no dado. Foi isso que ele falou, para vocês verem um nível de ridículo que é a mirromete de Pepe. Ela é muito ruim. Isso faz com que só que o problema galera, é porque a mirromete é ruim. E só que se você não jogar de Pepe e você for jogar, sei lá, de um Cosmo, o Pepe te esmaga, entendeu? Então você não tem escolha, você é obrigado a jogar de Pepe. Mirromete ruim, você vai pegar, você só vai pegar Mirromete, cara. Só tem Pepe nessa porra. Tô falando no caso do DN, no caso de competitivo é só Pepe, entendeu? E aí você tem esse problema, a Mirromete é terrível, ela não é tipo Dragon Ruler. A Mirromete de Dragon Ruler era boa, né? E na época do Dragon Ruler também existia o Spellbook, então o Spellbook batia de frente com o Ruler, batia mesmo, eu não tô zoando. O Ruler era melhor? Era melhor? Era, mas o Spellbook conseguia se destacar. O problema é que o Pepe se sobressaiu demais, os outros decks não conseguem fazer porra nenhuma, não rola, galera, o Pepe te esmaga. E pela mirromete dele ser terrível, é foda, galera. Então eu acredito que a Konami agiu certo, essa balista de emergência foi merecida. O Pepe estava muito na frente de outros decks, e, né, isso não pode acontecer, né? E acontece que a Konami decidiu acordar, ela percebeu a burrada que ela fez. A Konami, eu acho que ela não percebeu a burrada, mas ela faz de propósito. A Konami faz isso, ela gosta de lançar alguma coisa ridícula. E ela fez isso quando ela criou o Monkey Board. Já existiu o Joker e ela criou o Monkey Board, que busca Joker, que Joker busca macaco, que busca Wizard, explode 2, busca mais 2. Faz a mecânica pêndulo ser muito barato. O macaco né, meu Deus, ele ainda controla as escalas dele, então, né? E enfim, o Joker, ele é um Stratos, um bicho de 1800 que busca 3 cartas de um mesmo Archetype. Eu não sei porque a Konami criou o Joker, né? Mas a Konami não satisfeita com o Joker, ela me cria um macaco. Galera, o fato do... Eu acredito que o Pepe morreu. Ter um Luster só é pesado, na minha opinião. A Konami, quando ela pegou o Luster, eu falei assim, meu Deus, né? A Konami percebeu que o Luster ele é uma carta, galera, que deixa a mecânica pêndulo barata, entendeu? Galera, o Killipoff, que era o deck antes de Pepe, dominado pêndulo, ele era caro, mano, vocês percebiam. Jogava Killipoff na zona de pêndulo, você não podia dar pêndulo não sem Killipoff. As escalas antes, o Scout pagava ponto de vida pra buscar, que não sei o que e tal. Então o Killipoff, ele tinha suas limitações, entendeu? O Pepe não, ele não tem essas limitações, ele faz a mecânica de pêndulo ser muito barata. E a mirromete dele é praticamente decidida no dado, tá? Galera, e a existência da Very. Galera, o que me fez distanciar da mirromete de jogar de Pepe? Fora que eu ia jogar com ele eu fiquei sem computador 2 dias, tá, gente? Por isso o vídeo tá atrasado. Eu não joguei com Pepe essa semana, porque, como eu disse, eu fiquei sem computador. E eu, né, quando eu tava montando o deck pra vocês e tal, o Konami me lançou uma lista de emergência ali e eu falei assim, tá certo. Galera, uma das coisas que me distanciou da mirromete do Pepe jogar de Pepe é a existência da Very Eyes, galera. Puta que pariu. A Very Eyes é uma carta assim, meu Deus, ela é uma carta que decide o jogo, entendeu? Você usa ela, se o seu oponente tiver Juggle, você pega. É uma carta que na hora que ela entra, ela decide se você vai ganhar o jogo ou se você vai perder. Claro que tem casos que você toma uma Very Eyes e consegue virar o jogo, que é muito difícil, mas acontece, né? E acontece, galera, que é insano, mano. O Pepe invocava Infinity, a Flexa ficava com a mão pra fazer a jogada toda de novo.
Ele é muito na frente dos outros decks. Pelo amor de Deus, o Monark tem um campo mágico lá, mais foda-se, existe Twin Twister, você pode tudo. Acontece que não tem como, mano. O Pepe, ou você jogava de Pepe, ou você era esmagado pelo Pepe, entendeu? E a Konami não ficou feliz com isso, né? Quer dizer, ela vendeu pra caralho. O Breaks of Shadow foi o Buster Pack, eu acho que é o Buster que mais vendeu nesses últimos tempos aí. Mas acontece que ela percebeu, a Konami acordou, ela deu uma dentro, finalmente a Konami fez alguma coisa. Não era nem pra ela ter lançado a porra do macaco, né? Mas enfim, ela lançou, ela sempre faz isso e ela percebeu que não tem como, mano. Os jogadores, tem muitos jogadores que acham o Pep super divertido. Eu fiquei com um pouco de dó pra quem gastou $100 no Wizard, né? A Konami não baniu ele, não fez nada com ele, tá? Mas ela pegou o Joker, o macaco, e aí você pode continuar, você pode fazer aquela jogada absurda sua lá, de Infinity, Reflex, não sei o que. Mas só vai poder fazer isso uma vez. A partir do momento que você gastar o Joker, o macaco, acabou. Entendeu? Então, eu acredito que o Pepe, ele não consegue, ele vai sair do meta, tá? Agora eu acho que o Pepe não vai ser meta. Não sei se vai aparecer algum jogador maluco com alguma ideia aí. Eu não enxergo uma solução, principalmente pela a limitação do Luster, né? Eu não enxergo uma solução aqui, mas a gente vê, né? Eu acredito que o deck que mais vai se sobressair é o Cosmo, o Mermil, o Monarch e o Burnabyss. Dizendo na ordem aqui, o Cosmo, ele não é melhor que o Monarch não é melhor que o Mermil, que não é melhor que o Burnabyss. Eles não são muitos melhores que os outros. Claro que eu acho que, no caso aqui, como eu acho que o BA é muito forte, eu sempre achei o BA forte, o BA é muito forte, né? Então eu acho o BA melhor. Mas é minha opinião. E lembrando que o Mermil também com o Price, o Price é uma carta ridícula, que depois de ser o Mermil se destacar demais, eu acredito que não, galera, até porque o Mermil, ele tá lá, mas ele não é insanamente melhor do que Cosmo, melhor que o Monarch ou Burnabyss. Burnabyss vai fazer algum, não sei se o Burnabyss vai voltar firme e forte. Eu acredito que sim, cara. Eu acredito que sem o Pepe no meta, o Burnabyss volta com toda força. Um dos medos do Burnabyss é o Abyss Duel, que o Pepe fazia a hora que ele quisesse, né, e podia tudo. Mas sem o Burnabyss, sem o Pepe aí, eu acredito que o BA suba uns degraizinhos ali. Quem sabe consegue até vencer uns torneios por ali, né? Não sei. Bom, e enfim, galera, é pra vocês verem, né? A Konami acordou, viu que o Pepe é insano, matou ele. Eu acredito que o Avery Eyes tinha que estar aqui, mas eu ainda tenho fé que o Avery Eyes vai ser banido na lista que deve sair em março. Acredito eu que a lista verdadeira sai em março. Essa lista, ela vale para os torneios regionais, que não sei o que e tal, mas na minha opinião, os simuladores, o Dueling Network e o Yu-Gi-Oh! Pro devia adotar essa lista, porque alguns jogadores, né, uma parte dos jogadores usa os simuladores para treinar para torneios. E em torneios competitivos, acredito eu que o Pepe morreu. E então eu acredito que o DN deve adotar essa lista sim. Não sei se vai adotar, tá? Porque como não é uma lista oficial por parte da Konami, é uma lista de ajuste para torneios, digamos assim. Eu, na minha opinião, o DN devia adotar sim essa lista, tá? Eu acho muito bom o Pepe sair do meta, porque aí agora você pode jogar de Cosmo, Monarch, Mermil, Burnabyss. Ou seja, são 4 decks, cara. Você não tá limitado a ficar só no Pepe, entendeu? Eu achei muito positivo isso, cara. Muito positivo. Pra mim, finalmente, galera, depois não sei de quanto tempo a Konami deu uma dentro, né? E, né, futuramente aí o Burnabyss pode, né, subir muitos degraus com a chegada da Beatriz. Acredito eu que ela chega mais no final do ano, lá pra novembro, ou talvez antes. Galera, quem sabe ela não chega no Shining Victories? Vamos ver. Acredito que não. Acredito que Beatriz chega só em novembro, ou em outubro, né? Eu não sei, eu tô chutando aqui. Mas, enfim, ela vai chegar um dia. E eu espero que quando ela chegar, o Dante ainda esteja a 3, né? Porque é aquela coisa, só quando me limita Dante a 1, fudeu o BA e adeus Burnabyss e acabou, né? Porque o Dante, ele é a melhor carta do deck. Se o Dante for tocado, acabou o Burnabyss, na minha opinião. Então, né? Se bem que existe o Rhino, mas enfim, não entrando no Burnabyss, continuando no Pepe. E aí, galera, que aconteceu isso, né? A Konami baniu o Juggle, baniu o Prolitify, ela limitou o Monkey Board, ela limitou o Joker, limitou o Dragon Luster e ela tocou no Teleknight Ptolemaeus. Galera, eu não esperava que seria tão rápido a Konami banir o Ptolemaeus. Ele é uma carta praticamente feita por banimento. Ele pula um monte de regra do Yu-Gi-Oh, né? E ele é uma carta que é o seguinte, né? A Konami percebeu que quando ela criou o Ptolemaeus, ela não poderia criar rank 5 forte, né? Um rank 5 que todo deck ia abusar.
Só que a Konami criou o Ptolemaeus, e acho que quando ela criou o Ptolemaeus, o Infinity já tava no Siege, eu não me lembro, eu acho que o Infinity veio depois, né, não sei. O Infinity, galera, ele é uma carta para Cyber Dragon, para deck máquina, que faz o Nova. Ele tem que ter um custo alto, entendeu? Ele não é para qualquer deck sair fazendo. E a existência do Ptolemaeus faz isso, qualquer deck faz a porra do Infinity, que é um monstro insanamente foda, ridículo, mas a invocação dele é difícil, né? Volta pelo Cyber Nova, o Cyber Nova tem suas limitações, que é duas máquinas, né? E o Pepe fazia o Infinity à vontade, qualquer deck fazia o Infinity à vontade, rank 4, né? O Ptolemaeus. A existência do Ptolemaeus, na minha opinião, faz com que a Konami não possa lançar um rank 5 muito forte, né? Porque o Ptolemaeus vai invocar ele, vai fazer outro deck abusar, entendeu? Então eu acredito que o banimento do Ptolemaeus vai vir um rank 5, um rank 5 de algum deck melhor, né? Fodão, não sei. Pra mim, o banimento do Ptolemaeus foi muito bem feito, tá? Foi perfeito o banimento do Ptolemaeus. Era ridículo o cara vir com 3 monstros invocar Infinity, porque o Infinity nega qualquer coisa, coloca bicho de material, tem buster de ataque. O Infinity é uma carta ridícula. E a existência do Ptolemaeus fazia isso. Galera, o Yu-Gi-Oh! No Japão existia aquele deus lá, o Alter Kid, não sei das contas, eu não sei o nome da carta. Mas ele é um bicho que quando entrava, não deixava o seu oponente usar efeitos de monstro pelo resto do turno. Então era assim. O Pepe era assim, Ptolemaeus, na minha provavelmente minha de Pepe, né? Ptolemaeus, porque era só Pepe lá no CG. Ptolemaeus, God, o cara passava o turno, ele não pode usar efeito de monstro quando o God entra, entendeu? Então, galera, era ridículo, a Konami percebeu isso, cara, foi bem rapidinho o banimento do Ptolemaeus, não esperava que ia ser tão rápido. Pra mim ele ia ser banido lá pra meados de julho, cara. Porque uma carta limitada não serve, porque todo mundo só usa um mesmo, entendeu? Então eu acredito que foi muito bem feito o banimento do Ptolemaeus. Ele pula, ele dribla as regras do Yu-Gi-Oh! E uma carta que faz isso, cara, foda, né? Ridículo, ridículo. E enfim, galera, a limitação do Luster me deixou um pouquinho chateado, né? Eu fiquei um pouquinho chateado porque eu gosto dele, cara. Eu gosto muito do Luster, mas é necessário. Ele sozinho cria uma pêndulo, né? Então, né? Foda pra caralho. Ele é Tanner, ainda faz o Ignista, que é um bicho ridículo, né? Que não faz tá, a gente embaralha no cara do deck, invoca do deck, paus. Claro que tem outros meios de fazer o Ignista, né? Não é o motivo pro banimento do Luster. Mas ele deixava a pêndulo, né? Ele destruía o bicho lá na pêndulo, daria outro, o bicho ia pro extra, se dava pêndulo no bicho, entendeu? Então era ridículo. A Konami percebeu isso. E pra quem gastou muito dinheiro com o Pepe, eu sinto muito. Eu não tenho o que falar. Realmente, o bom é que pelo menos, acho que a Konami, galera, será que vocês perceberam que pode ser de propósito a Konami ter colocado o Monkey Board como comum e ter colocado ele com preço ridículo? Será que ela já estava planejando essa lista de emergência e ela quis ver como é que ia ser o resultado do primeiro iOS? Porque só saiu um iOS, só teve uma YCS, não, YCS não. É isso mesmo, né? iOS, digamos assim, é um torneio grande de Yu-Gi-Oh! Com o Pepe, cara, e a Konami viu 27 Peps no top. Eu acredito que tinha, acho que 27 Pepe no top. Era isso mesmo? Eu acho que tinha uns. Acho que tinha um Marmil, 2 Cosmo e um Burnaby. Eu não me lembro direito. Mas eu sei que Pepe ganhou. E o próprio cara falou que ele torceu pra ele ganhar nos dados. E foi o que aconteceu, porque ele ganhou o torneio. Galera, como ele é um deck assim que não tem como você mexer muito, por exemplo, você não consegue encher o deck de Maxi, encher o deck de não sei o que ver, essa porra toda aí, porque não tem espaço, cara. O Pepe ele é um deck assim montado praticamente, entendeu? Você tem que ter 3 jogos, 3 Pushfire, 3 Lustre, 3 Macaco, 3 Joker, 3 Wizard, 2 Wizards de Draw, 1 Guild Turtle. Galera, outra coisa, vocês perceberam que você buscava uma carta e você dava draw depois disso, cara? Ridículo, ridículo. Galera, eu acho que a Konami dessa vez acertou. Não sei se vocês concordam comigo, mas, cara, a Konami brilhou muito, cara. Finalmente a Konami deu uma dentro. Ela já tava me decepcionando já tem um tempinho, sabe? Vocês sabem, né? Desde que ela decidiu que Beatriz ia ser OCG exclusiva, a Konami me decepcionou por isso, porque o Burnaby foi criado aqui. Ela levou pro Japão e deu uma carta ótima pra eles, isso é ridículo. Mas, enfim. Galera, eu acredito que a Konami brilhou muito. Com o banimento do Ptolemaeus, ela, tipo, destruiu, entendeu? Ela foi foda nisso. Ela percebeu que ela fez cagada, tá? Finalmente a Konami percebeu que ela fez cagada e fez o que fez. E aí, galera, e agora eu acredito que o Yu-Gi-Oh! Vai estar muito melhor. O Yu-Gi-Oh! Tava terrível, cara, terrível. Ou você jogava de Pepe, ou você era esmagado pelo Pepe. E a Mirror Match de Pepe era terrível, terrível. Galera, odeio a Mirror Match de Pepe. Foi um dos motivos de eu ter distanciado do deck e ter criado o Dragon Pulse, que
né, eu acho que morreu também, porque o Macaco foi a 1, Joker foi a 1, então acho que Dragon Pulse também não vai se destacar. Talvez sim, galera, talvez ainda dê pra fazer alguma coisa com Dragon Pulse. Performage morreu, Juggle morreu, Performage morreu, Pushfire morreu, Performage morreu. Porque não tem mais o Buscador e nem o que invoca, então acabou, né. Não tem mais o Juggle pra negar a Very Eyes, né, tem isso. Mas enfim, galera, a Very Eyes tem que ser banida. Eu só quero isso, tá? Konami, nunca te pedi nada, bane a Very Eyes, tá? E então, galera, aí, agora você tá feliz, cara. Agora vocês são felizes, entendeu? Eu sei que muita gente gostava do Pepe. Ah, cara, ele era um deck divertido. Não, olha, eu não sei vocês, mas eu odiava a Mihomet de Pepe. Então, foi um dos motivos de eu ter me distanciado do deck, foi isso, cara. E agora, galera, vocês têm 4 opções. Vocês têm Monark, Mermil, Burnabyss e Cosmo, cara. Vocês têm 4 decks, entendeu? Então, é aquela coisa, mano. E assim... O Monark perdeu a melhor match dele, que era como é que é o nome dele? Esqueci o nome dele. Que era o Pepe, né? E aí é uma das coisas que eu já tô pensando aqui se eu vou continuar rodando o Campo Mágico, entendeu? É uma coisa que a gente já vai pensando, porque o Campo Mágico não afeta Cosmo praticamente. Mermil, muito pouco. Na verdade, nem vou dizer que afeta, porque Mermil faz infanta a hora que quiser e destrói o Campo Mágico, foda-se. Afeta o Burnabyss, né? Não sei como é que vai ser o Monarca, acredito eu que eu acho que eu não vou, se o Pepe morrer mesmo aqui no DN e tal, eu vou fazer um Monarca pra vocês sem o Campo Mágico, né? Acredito eu, porque, né, não vai ter necessidade de ter o Campo Mágico com o Pepe morto, na minha opinião. Eu acho, né? Não sei, posso estar falando besteira. O Campo Mágico tem aquele efeito de reduzir os 2 levels, isso é muito interessante, talvez eu ainda rode um dele, né? Por causa desse efeito, não sei. O efeito de Buster também é muito interessante contra Cosmo. Não sei, galera, não sei. Isso fica mais pra frente, né? Mas enfim, eu acredito que foi muito melhor, cara. O Yu-Gi-Oh! Melhorou demais com isso aqui, tá? Muito mesmo. E eu espero que o DN atenda essa lista, né? Porque alguns jogadores usam o DN pra treinar para torneios, né? Usando o rating do DN e tal. Eu espero que o DN atenda essa lista, tá? Eu vou ficar muito feliz se isso acontecer. Caso isso não ocorrer, eu não vou trazer Pepe pra vocês. Talvez eu traga, se vocês me pedirem, eu trago uma lista de Pepe pra vocês perfeitinho aqui. Mas, né, se o DN atendeu, eu acredito que Pepe morreu. E, galera, é isso, né? Bom, eu acredito que a Konami brilhou muito, cara. Brilhou muito nessa lista. O Yu-Gi-Oh! Melhorou 100% pra mim. E é aquela coisa, né, galera? A gente vai ver aí o que vai acontecer mais pra frente. Vamos ver. Acredito eu que muitos jogadores vão optar pelo, no Brasil, Monark, porque o Monark é barato. Mas eu acho que lá fora, o Cosmo vai se destacar, velho. Acho que o Cosmo se destaca. Principalmente com o Tinkan. Eu errei completamente quando eu falei pra vocês que ele era 50%, 50% porra nenhuma. Ele é a melhor carta Cosmo. Eu demorei a perceber isso, porque eu me distanciei um pouco de Cosmo pra trabalhar no Monark pra vocês. E eu percebi que o Tinkan, ele é a melhor carta do Cosmo, tá? E ele é foda pra caralho. E eu vou trazer um novo Cosmo pra vocês semana que vem, beleza? Bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, por favor, não esqueça de deixar aquele like para ajudar na divulgação do vídeo e do canal. Se inscreva no canal, clique no assino do canal aí em cima, clique inscreva-se aí embaixo, ou clique inscreva-se aí no YouTube, ou clique inscreva-se no link que tá aí na descrição. Lembrando que a matéria para a lista vai estar aí na descrição do vídeo, beleza? Curta a fanpage do canal, o link tá aí na descrição. Galera, muito obrigado por vocês terem assistido. Me desculpe pela falta de vídeos, mas eu vou tentar compensar vocês semana que vem. The Witcher 3 está um pouquinho difícil, mas eu vou tentar trazer para vocês semana que vem. Outlast também eu vou tentar trazer para vocês semana que vem. Sábado agora eu provavelmente deve ter vídeo, tá? Vídeo de duelo mesmo, tá ligado? Vou ver aqui o que eu faço aqui. Vou combinar com os amigos meus pra gente duelar mesmo, uma match, sabe? De Cosmo contra Monark, Mermil, não sei. A gente vê aí. Uma coisa bem divertida, uma coisa descontraída. Eu vou ver se vai dar pra fazer, tá? Eu não sei se vai dar pra fazer. E o Mortal Kombat X, eu vou tentar trazer ele com toda a força pra esse canal. Porque é um sonho eu trazer Mortal Kombat X. E a chegada do Combat Pack 2 vai ser foda, mano. Eu já tô com o dinheiro guardadinho pra comprar ele, cara. E, bom, é isso, galera. E pra você que tá com falta do detonado do The Witcher 3, me desculpem, mas já ele chega aí, beleza? Bom, muito obrigado por você ter assistido, até mais, valeu e falou!